Oi, meus amores, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O meu nome é Fabiana e eu vivo na Noruega. Bom, eu tenho uma pergunta para fazer para você. Eu quero saber se você se identifica com alguma dessas coisas na sua infância. Quando você era criança, falavam assim para você: Nossa, essa fulana é relaxada. Olha, o caderno dela só anda com orelha. Ai, orelha. Com orelha. Nossa, ela todo dia perde a hora da escola. Ah, o quarto dela é uma bagunça. Ela sempre esquece o material. O lápis, a ponta do lápis era sempre comido. Sabe aquela criança assim, tipo, fora da casinha? A professora falava senta e você não se sentava, você falava que tinha. Os professores falavam assim que tinha prego na sua cadeira porque você nunca conseguia parar no lugar. Às vezes você tinha dificuldade de aprender pelos métodos tradicionais da escola, né? Principalmente falando em 40 anos atrás, sei lá, 20 anos atrás. Né? A escola usava uma metodologia de ensino que é meio diferente agora. Eu acho que agora eles estão um pouco mais abertos. Mas de qualquer maneira, você se identifica com alguma coisa assim, aquela dificuldade? Poxa vida, a tabuada não entra na minha cabeça. E de repente, para alguma outra coisa, você se destacava. Era como se você selecionasse aquilo que você quisesse aprender daquilo que não iria entrar na tua cabeça. E os anos foram passando, e você aprendeu a conviver com isso, até achando normal esse tipo de coisa, porque, bom, se ninguém falou que você tinha um problema, aquilo não é problema, aquilo é a normalidade, né? Então, sempre você passou a sua vida dando desculpinhas por não fazer, não realizar as tarefas. É, passa para a vida adulta fazendo várias coisas ao mesmo tempo, mas com dificuldade em manter o foco e terminar algo que começou, sabe? Começa a ler vários livros e não termina. Começa a assistir um filme e deixa pela metade. Começa os cursos na faculdade e não termina. Começa cursos profissionalizantes e não termina. Dificuldades em se relacionar com as pessoas, principalmente nos relacionamentos amorosos, porque você tem uma necessidade de mudança, você está sempre inquieta. Vai vendo aí se você se identifica com algumas dessas coisas, né? Tem que se identificar com a maioria para que a gente possa falar a mesma língua. Você é o tipo de pessoa que quando outra pessoa está falando, você interrompe a frase da pessoa sem deixá-la terminar, porque você tem certeza que você já sabe o que ela vai dizer, né? Você completa a frase para a pessoa. Você não é uma pessoa que é uma excelente ouvinte, porque você gosta de falar. Que mais? Isso eu já estou falando na vida adulta, né? E agora, que você chega nos 40, 50 anos, você começa a perceber que a sua memória começa a falhar. E você fica, poxa vida, eu não me lembro disso. Poxa vida, eu esqueci a panela ligada. Você volta para trás, às vezes você acabou de sair de casa, você volta, porque você não tem certeza que você trancou a porta, que você não tem certeza que você desligou a panela ou apagou a luz. Você fica nessa dúvida. Você tem algum tipo de compulsividade por compras. Você precisa comprar. Não é nem o fato de você possuir algo de novo. É pela sensação que aquela compra te causa. Então acontece que pessoas assim, né, elas costumam ter roupas com etiqueta no guarda-roupa. Um monte de roupa, porque ela não compra porque ela precisa ou porque ela gostaria de ter uma determinada peça. Ela compra pelo prazer, né, que ela sente no ato da compra, né? E finalmente, pessoas que têm uma tendência a vícios, né? Tipo, ai, comecei a comer uma coisa, eu não consigo comer como todas as pessoas comem, eu tenho que comer muito mais. Eu não consigo parar de comer um salgadinho até que aquele salgadinho acabe, um sorvete até que aquele sorvete acabe. E aquela compulsão, não só por comida, como bebida. Ah, eu não sei beber socialmente, eu tenho que ficar bebendo o dia inteiro, todos os dias. Você percebe que você tem
uma tendência a vícios. Bom, se você se identificou com a maioria dessas, eu não diria que são sintomas, mas são sintomas, né? Se você se identificou com isso que eu tô te falando, se essas coisas acontecem com você, se você tá aí, ai meu Deus, nossa, madame, parece que você tá me descrevendo. Pois é, gente, você sabia que existe um negócio chamado déficit de atenção e hiperatividade? Pois é, isso é uma situação psicológica cujo diagnóstico ele veio aparecer para nós, né, agora já na nossa vida adulta. Então a gente ouve hoje nas escolas esse diagnóstico para os nossos filhos muito precocemente. Não é incomum que as professoras te mandem um bilhetinho falando, olha, o seu filho provavelmente está com déficit de atenção e hiperatividade. Tem vários nomes, várias siglas, em inglês, norueguês, aqui na Noruega o pessoal chama de ADHD, enfim. Mas tudo isso é para dizer que aquela criança ela tem esse distúrbio que a leva a agir e pensar diferentemente das outras crianças, né? Inclusive, na medicina existem medicação para que esse problema, porque é um problema, seja modulado, para que a gente consiga modular, não é para curar. Então, o que acontece? Por que eu estou abordando isso com vocês hoje, né? Porque eu falei que a gente vai falar de temas leves, óbvio, esse é um tema leve, não é um tema pesado, mas é um tema para que talvez você que esteja do outro lado pense um pouquinho. Há 30, 40 anos atrás, a medicina, ela não era tão avançada quanto é hoje. Como hoje não vai ser tão avançada como será daqui 30, 40 anos. Então, não havia esse diagnóstico. E nós essas crianças especiais eram taxadas como crianças preguiçosas, crianças desordeiras, crianças levadas, tudo quanto é capeta da sala de aula, né, da família, ovelha negra, essa coisa toda. Não havia esse diagnóstico. A não ser, claro, para a pessoa... Não tinha, gente. Não tinha, não. E assim, e essas pessoas dessa geração que têm esse problema, elas cresceram e tornaram-se adultas. E elas conviveram a vida inteira com esse problema, achando que viver assim é normal, que perder compromisso é normal, que esquecer das coisas é normal, que começar e não terminar é normal, que voltar para ver se esqueceu a porta aberta é normal, e isso não é normal. Isso faz parte de uma patologia mental, né? Então, por que eu tô chamando a atenção de vocês? Bom, porque eu fui diagnosticada já muito jovem com isso, né? E graças a Deus eu tive oportunidade a medicar, né? Então eu tomo as medicações, mas até o meu diagnóstico, eu sofria muito, porque eu era a famosa fogo no rabo, porque eu começava as coisas, me empolgava, e logo eu abandonava. Então, isso foram vários cursos de formação musical, tudo quanto era cursinho que agora eu vou ser isso, agora eu vou ser aquilo, eu vou ser aquilo outro, né? E eu não sabia que eu tinha isso, né? Eu não parava com o namorado, dificuldade de reconhecer pessoas. Eu tinha que ver uma pessoa milhares de vezes para poder lembrar da face da pessoa. Para mim, assim, antes era todo asiático é igual, todo mundo é igual. Eu não conseguia ver diferença em faces, a menos que eu falasse com aquela pessoa várias vezes. E eu achava que isso era normal, sabe? Eu não conseguia aprender caminhos. Nossa, o GPS foi tipo assim, né? Vida na minha vida. Mas, enfim. Então eu tô aqui para te dar um toque. Porque de repente você tá aí padecendo com vários desses sintomas, ou com pelo menos a maioria ou minoria, não sei, deles, e você acha que é normal e não é.
talvez seja o momento de você procurar um especialista, conversar primeiramente com um psicólogo, né? Existem testes na internet para você saber se você tem. Não para você saber, claro que um teste na internet ele não vai te dar o diagnóstico, porque o diagnóstico ele não é dado assim, você respondendo umas perguntinhas e enfim, né? Não é assim que funciona. Mas ele te dá uma indicação. Olha, pode ser que você tenha isso. Então você responde algumas perguntas que nem essas que eu fiz para vocês. Talvez vocês se identifiquem com algumas dessas coisas. Eu não peguei nenhum teste na internet, eu tô falando aquilo que acontece comigo. E o que acontece comigo quando eu converso com outras pessoas que têm o mesmo problema, a gente logo se identifica um com o outro, né? Porque nós somos muito iguais, a gente vive num mundinho assim meio diferente. Isso não nos incapacita intelectualmente, gente, ao contrário, porque se você começa a estudar várias coisas, ainda que você não termina, você aprendeu várias coisas. Então isso te dá um apanhado de informações de várias áreas. Só que o problema é que quando você tem a hiperatividade, que é o meu caso também, você é uma pessoa que se dorme pouco. Você está sempre em atividade. Então, o dia ele começa nos horários diferentes, você tem poucas horas de sono, e isso afeta na qualidade de vida que você tem. Então, meninas e meninos, esse é o nosso primeiro tema. Mais um toque, assim, né? Te dá um... vai que você também tá aí sofrendo desses sintomas, tal, você se identifica com isso, não quer dizer necessariamente que você tenha esse distúrbio ou qualquer um outro distúrbio. Gente, e a gente tem que entender o seguinte, existe um diagnóstico, não é um diagnóstico que é dado assim, senta aqui que a gente vai bater um papo, eu tenho. Porque toda vez que eu começar a conversar aqui com vocês, vocês vão se identificar em alguns sintomas. Mas você tem que ter vários deles todos juntos e esses sintomas eles têm que estar te prejudicando. Então, calma, não faça autodiagnóstico. Isso é só um toque para você que pode estar sofrendo com essas coisas e às vezes sendo chamado de fogo de palha, fogo no rabo, enfim, relaxado. Folgado, preguiçoso, porque você não consegue acordar no horário das pessoas normais. Você não consegue seguir um padrão social. Então, a sociedade ela te julga por isso. Então, se você tiver um diagnóstico fechado por um especialista e quiçá poder fazer um tratamento, né? Um acompanhamento, eu acho que a sua vida se torna um pouco mais fácil, porque você vai olhar para uma pessoa quando ela te chamar, olha, você é fogo no rabo, você vai falar assim, não sou fogo no rabo. Eu tenho déficit de atenção e hiperatividade, eu tenho deficiência em alguma área, mas em compensação superpoderes em outras. Mas também, gente, isso é para você pensar na sua própria vida, mas também para que você pense nos seus descendentes. Descendentes? Quem descende? Eita, deu um branco aqui. O que eu quero dizer é o seguinte, porque não há, sim, uma comprovação científica, é uma coisa que está sendo estudada ainda, o que causa o déficit de atenção e hiperatividade, ou só o déficit de atenção, porque não necessariamente você tem que ele tem que estar acompanhado da hiperatividade, né? Mas existem estudos que apontam que pode ser um fator genético. E normalmente é. Então, o que acontece? Quando você tem, provavelmente o seu filho terá também. Então, para que ele não passe pelos mesmos transtornos, né, que eu passei, que talvez você tenha passado na sua escola, na sua infância, é legal que você tenha esse conhecimento. Poxa, de repente meu filho pode ter, não é verdade? Então eu tô te dando esse toque. E é assim, existem também fatores ambientais que fazem com que a pessoa desenvolva esse transtorno. Enfim, são várias as causas. Eu não tô aqui para falar cientificamente sobre isso, ok? Até porque
eu não tenho conhecimento científico suficiente para abordar esse tema cientificamente. Eu estou conversando com você como alguém que possui o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e que vem aqui te falar que, de repente, se você tem esse problema, você não está sozinho. Eu já falei sobre isso uma vez até chorando num vídeo lá atrás, quando eu comecei o meu canal. Talvez muita gente não entendeu, porque eu estava num desabafo, eu estava muito nervosa, porque eu estava em plena crise, eu não estava conseguindo nem voltar para casa, lembrar o caminho da minha casa, que dá uns negócios assim. Mas enfim, é isso. Te dar um conselho, tô te dando um conselho, assim, um toque, não é nem um conselho, um toque para que você procure um profissional que pode te ajudar. Antes que qualquer pessoa venha aí com comentários maldosos, pensa direitinho, tá? Eu tenho o déficit de atenção e hiperatividade, mas eu estou medicada há muitos anos. E, portanto, se você estiver com o seu coração violento, maldoso, louco para me atacar, pode ser que você esteja precisando ser tratado, né? Como a gente tem aí, às vezes, alguns comentários violentíssimos, né, de algumas seguidoras, pessoas que, enfim, que não conseguem ter empatia, ter simpatia, que não se interessam por nada que não seja o seu umbigo, sabe? Às vezes não, o conhecimento, ele pode ajudar. Às vezes você não precisa dessa informação, mas talvez você conheça alguém, você conheça alguma criança que é tida como, sei lá, ai, que moleque idiota, não aprende essa merda dessa matemática, não sei o quê. Então é isso, gente. Não quer dizer que nós somos menos dotados de inteligência. Apenas que nós temos uma inteligência que caminha por um caminho diferente. Nossa vida, nossos pensamentos caminham por estradas diferentes da maioria das pessoas da sociedade. Tá bom? É isso aí, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Muito mais leve, estou muito contente de estar voltando aqui com a proposta do canal, sem filtro, sem cortes, falando aquilo que eu penso. Eu espero que você goste. Quem sabe se amanhã eu já vou estar falando de outra coisa totalmente diferente, que amanhã eu vou tirar essas unhas de cuca que eu não aguento mais. Eu vou lá trocar, enfim, tá? Amanhã eu atualizo mais. Me sigam no Instagram, porque lá eu coloco os stories e, enfim, é tudo o que acontece. Agora verão chegando, vai ter muita festa, vai ter muita novidade para que você possa acompanhar, tá bom? Um beijo para você. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aí. Se você conhece alguém que tem esses sintomas aí, compartilha com essa pessoa. Deixa um comentário, tá bom? Respeitoso, por favor. E é isso aí. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus e tchau. Até o próximo vídeo.